Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus em nosso favor. E para darmos início em mais este programa, nós teremos um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor, juntamente com esta grande congregação virtual espalhada por todas as partes e que ama a Tua palavra, que gosta de ouvir as mensagens, gosta de adorar a Deus, e nós damos graças ao Senhor nosso Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos.
Pai de misericórdia, nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas e entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas. Pedimos a tua bênção e a tua paz. E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos, pedindo e agradecendo por tudo, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, a escritura que nós vamos ler está no livro de Jeremias, capítulo 1, e nós leremos a partir do versículo 1 deste capítulo. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Se o irmão ou a irmã reside próximo a um desses dois endereços que nós citamos, então nós convidamos você, venha adorar conosco, venha fazer parte da família de Deus. Certamente a tua presença nos abençoará muito. E cremos também que o irmão, a irmã, voltará abençoado para a sua casa. E também, meus amados, nós pedimos a todos vocês que quando vocês forem assistir esta programação, não esqueça de clicar no gostei, no joinha ali. E também não esqueça, se você ama este programa, se você gosta, não é? Então não esqueça de se inscrever neste canal. O nosso canal tem o título Portal da Mensagem Revelada e nós publicamos esta programação de segunda a sábado. E também nós reprisamos esta mesma programação simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos então os grupos e qualquer irmão que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, fazendo a solicitação, e com muito prazer nós estaremos adicionando você para fazer parte de mais um dos nossos, não é? Muito bem, então, meus amados irmãos, dito todas estas coisas, nós vamos ler a bendita palavra do Senhor agora. Jeremias capítulo 1 e versículo 1 também. Leiamos então. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês.
Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou menino, porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém. Somente até o versículo 12. E agora, queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que vamos ouvir é Chora aos Pés de Jesus. E quem canta esse bonito hino é o cantor sacro, cantor evangélico, Adilson Rossi. Nós ouviremos então esse louvor para a glória de Deus, e assim que o tivermos ouvido, nós voltaremos para darmos prosseguimento à meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Nesta vida o crente é provado, mas tem ao seu lado auxílio divino. E chorando sua cruz tão pesada, à beira da estrada lamenta o destino. O Senhor tem provado seu povo, e é vitorioso quem leva a sua cruz. Se não tens esperança de vida, procura guarida nos pés de Jesus. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente, espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Quantas vezes a noite sombria não traz alegria e tudo é tristeza, e o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza
de que Deus não despreza o seu povo. Na água e no fogo Ele estende sua mão. Quando tudo parece perdido, para o seu problema Deus dá solução. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor possa receber esse louvor, essa adoração para a tua bendita glória. E que meus irmãos todos também sejam abençoados através do mesmo. E agora, queridos, nós estamos estudando a mensagem Por que tiveram que ser pastores? E nós estamos aqui parados no parágrafo de número 42. Então nós vamos dar prosseguimento aqui no estudo da mensagem a partir do parágrafo de número 42. E então eu convido aos irmãos para ficarem atentos, não se distraírem, não deixar a atenção vaguear por outras partes, mas simplesmente se fixar na palavra do Senhor para que possamos ser edificados através da mesma. Vamos então. Agora, quando diz Deus que Ele faria uma coisa, Ele a fazia. Não importa o que alguém pensasse disto, o que alguém dissesse. Quando Deus fala algo, Ele tem o dever de interpretar essa palavra. Ele mesmo, e sua vindicação da palavra é sua própria interpretação. Ele já nos falou várias vezes que Deus não necessita de intérprete. Deus mesmo interpreta a sua própria palavra. Isto é, a interpretação da palavra não é outra coisa a não ser o cumprimento da mesma, não é? Note, vindicando sua mensagem do Messias, ele prometeu o que o Messias faria quando ele viesse. E quando ele veio, exatamente quando os homens sábios no Oriente olharam para o Ocidente, Sul, de onde eles estavam na Babilônia, viram a estrela majestosa. Sabe você que não há nenhum atraso na história em nenhum lugar que algum observatório, quando eles até marcavam o tempo pelas estrelas, grandes homens, os quais estudaram essa estrela. Não há nenhuma história que diga que eles não estavam buscando tal coisa. Então, eles sabiam que havia uma promessa. Os homens daquele dia, os estudiosos daquele dia, os cientistas, sabiam que havia uma promessa para aquele dia e eles estavam buscando aonde estaria o cumprimento dessa promessa e assim sucessivamente, Porém, estes homens sábios
sabiam que se levantaria uma estrela de Jacó e a estavam buscando. E ela passou desde o tempo de que Jesus foi nascido em Belém. Eu conheço nossas tradições cristãs, são iguais às nossas igrejas. As tradições cristãs têm as coisas em uma situação confusa. Você sai aqui fora e pode ver homens sábios virem adorar a um bebê. Não há tal coisa como essa nas Escrituras. 2 anos depois, chegaram ali, vindo através das planícies e atravessando através do rio Tigre. Eles não vieram adorar um bebê, porque há um garotinho como que de 2 anos de idade. Isso aqui é bastante interessante, não é? Quando aqueles magos, aqueles sábios estudiosos do Oriente vieram para Belém, vieram para Israel para encontrarem o bebê e para adorá-lo, aí o profeta está dizendo aqui: mas nesse tempo que esses magos vieram para Israel, para Jerusalém, procurar o bebê, ele já não era um bebezinho deitadinho em uma manjedoura, não. Ele já tinha 2 anos de idade quando os magos vieram. Jesus já era um garotinho de 2 anos de idade. Vejamos isto, né? De 2 anos de idade, porque foi que ao mesmo tempo Herodes matou a todos os meninos de 2 anos de idade para baixo. Então, quando Herodes se deu conta que fora enganado pelos magos, então ele ficou muito irado por ter sido enganado e mandou matar todos os bebês a partir de 2 anos abaixo, porque esse era o tempo em que a notícia correu, em que o assunto veio à tona sobre o nascimento desse bebê, que seria, na verdade, o rei dos judeus. Então, não era mais um bebezinho deitado na manjedoura, mas um garotinho já com 2 anos de idade, para que pudesse apanhar o Messias. Então, como Herodes foi enganado pelos magos, então ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque aí dessa forma ele pensou: aí em algum lugar eu pegarei esse menino que se chama o Messias. Vê você, Deus se havia vindicado por sua palavra. E quando chegaram estes sábios a Jerusalém, a estrela os guiou à capital religiosa do mundo, Jerusalém, e tão logo que entraram eles por aqueles portões, aquela estrela, o sobrenatural que os havia guiado, recusou mostrar-lhes algo mais. Então, quando eles chegaram ali, eles vieram pelo caminho, porque, na verdade, quem eram os magos? Os magos, eles estavam na Babilônia, e eles eram astrólogos. A palavra mago significa isso. Eles eram astrólogos e eles tiveram aquela visão daquela estrela diferente.
E se você vai lá no livro de Números, você vai encontrar a Bíblia falando sobre a estrela de Jacó. E Jesus era a estrela de Jacó. E então esses magos vieram, mas até que eles saíram da Babilônia e vieram para chegar em Jerusalém, eles demoraram 2 anos para chegar ali, né? Então isso é muito interessante, nós aprendermos essas coisas. Por isso que eu sempre digo, não deixa a tua atenção ser atraída por nada, porque isso nos ensina cada momento, cada detalhe da Bíblia. Aleluia! Acima e abaixo pelas ruas, estes finos homens ricos, esses magos eram ricos, por isso que eles trouxeram ouro, incenso e mirra, não é? Eles eram homens ricos, com camelos, bem adornados e tudo mais, para cima e para baixo por essas ruas, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Temos visto sua estrela no Oriente. E aquela grande e religiosa capital, depois de 2 anos da mensagem aos pastores, observemos isto, já faziam 2 anos que os pastores haviam recebido a mensagem. 2 anos depois é que os magos também receberam a mensagem, porque eles estudavam as estrelas, estudavam os astros, e eles viram uma estrela diferente que nunca estava ali, enquanto eles prosseguiam seus estudos. E então ele soube que naquele tempo haveria de vir uma estrela diferente, chamada a estrela de Jacó, não é? Mas continuemos então. Ainda eles não tinham conseguido resposta e nem sabiam nada disto. A cabeça de todos as denominações tinha a resposta. Assim, isto perturbou ao sinédrio e chamaram aos escribas para que lessem a história de Miqueias, o profeta, que havia dito: tu, ó Belém, não és a menor dentre as principais de Judá, a menor, porém de ti sairá um governador que regerá o meu povo Israel. E depois que foram lidas as Escrituras, e mesmo sendo vindicada ante seus olhos, eles todavia não aceitaram, apesar do que as Escrituras haviam dito. Eu duvido muito que o fariam hoje em dia. Se as Escrituras que são prometidas para este dia fossem declaradas, talvez nunca, jamais eu lhes pregaria de novo. Porém, quero que recebam isto. Mesmo hoje, eles não o creriam. Então, essa é a razão de todas as coisas serem como são. Deles não crerem, tudo se torna estranho para eles. Esses grandes homens, grandes teólogos, grandes estudiosos, grandes doutores em divindade, tudo que Deus faz é estranho para eles.
mas não é estranho para os simples e para os humildes. Aleluia! A grande sabedoria do Pai faz com que a sabedoria do homem seja tão tonta que ele diminui ao homem. Ele chega ao lugar onde faz com que o homem se sinta tão envergonhado de si mesmo e que ele não seja suficientemente grande para admitir que ele está errado. Ele ainda fica com sua história. Não importa quanto o Pai prove que sua palavra é verdade e que ele está fazendo o que prometeu fazer, o homem crê que sua sabedoria é tão superior à de Deus que, se não vem de acordo com sua sabedoria, bom, isso não é assim. Essa é a verdade em todas as eras e, todavia, se faz ver quão adequado era a questão completa. Então, é isso que nós estamos vendo. Hoje em dia, não é diferente do que naquele tempo, não é? Quando Deus mandou o cumprimento da sua palavra, os grandes eruditos não puderam aceitar aquilo, porque eles acharam que a sabedoria deles era maior do que a sabedoria de Deus, não é? E assim por diante. Que inspiração para aqueles pastores, os anjos descendo para falar a uns pastores, anjos de Deus vindo para falar a um grupo de pastores. Penso se você já tem tido o privilégio em algum tempo de falar a um pastor ou estar com um deles. Se o fizessem, eu não me agrada dizer por causa de minha observação que estou pensando dizer depois de um momento. Mas o pastor fica tanto com suas ovelhas até que ri como as ovelhas, balindo. Ele fala como as ovelhas e cheira como as ovelhas, e isso é tudo o que ele conhece, são suas ovelhas. Então o pastor se torna tão familiar para com suas ovelhas, ou vice-versa, que ele acaba ficando parecido com uma delas, com uma ovelha, né? Ele cheira igual ovelhas, ele berra às vezes como a ovelha, para que ela possa entender que ele a está chamando de algum lugar. Agora, a vindicada palavra da verdade, quando estes pastores humildes, homens sem educação, que honra, quão adequado é para um pastor receber uma mensagem de uma ovelha recém-nascida? Tinha que vir isso, nada menos que a um pastor. Então aqueles pastores que cuidavam de seus rebanhos, quando nascia uma ovelhinha ali que ele ia socorrer tudo, para ele era uma das maiores alegrias que ele podia ter, por ter nascido mais uma ovelhinha. Era como se tivesse nascido mais um filho seu para o pastor, não é? Aleluia!
Por isso é que ele nasceu num estábulo e não numa casa. As ovelhas não nascem numa casa ou num quarto cor-de-rosa de um hospital. Vê, elas nascem num estábulo e em campos. Essa foi a razão pela qual ele foi guiado ao Calvário. Você não pode fazer com que uma ovelha caminhe pelo corredor para a matança. Sabia você disso? Você não pode deixar ela ir sozinha, não é? Nos matadouros, eles têm um bode que guia as ovelhas. E quando chega ao lugar aonde estão fazendo a matança, ele salta fora e deixa que as ovelhas sigam adiante. A ovelha é guiada até o lugar do matadouro ali, onde eles estão matando ovelhas. E então, quando chega ali, aquele bode, que é parecido com ovelha, mas não é ovelha, então ele salta fora e deixa a ovelha entrar sozinha no matadouro. A ovelha tem que ser guiada. Ela não pode guiar-se a si mesma. Assim sendo, então tinham que ser pastores os que vinham para as suas ovelhas. Quando encontraram ao bebê, Deus exatamente aonde o mensageiro havia dito que ele ia estar. E quando encontraram a esta mensagem do mensageiro do presépio, exatamente aonde os anjos disseram que havia de estar. Agora, eu tenho ouvido a pessoas dizerem: um anjo me falou, me disse assim e assim. Quão ridículo algumas vezes, e eu tenho ouvido a tantas pessoas dizerem que um anjo lhe tem falado e lhe tem dito assim e assim, que tem sido absolutamente contrário à palavra. Agora, como é que um anjo pode falar isto? De maneira nenhuma. E se Deus diz a você que determinada coisa vai acontecer, você diz que ele disse isto. E se não chega a suceder, então não foi Deus quem estava falando. Simplesmente recorde, isso é correto. Deus não mente. Ele não se encontra numa mentira. Sob nenhuma hipótese, Deus seria encontrado em uma mentira. A palavra de Deus é sempre verdadeira. E ele, como disse o Senhor a Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Quando Deus disse, aquilo sucederá. Aleluia. E nós vamos parar por aqui agora, no parágrafo 52. E agora, meus amados, nós vamos ter o nosso momento de oração da fé, orando em favor uns dos outros, em favor dos doentes, dos aflitos, dos necessitados, pedindo a bênção em favor uns dos outros. Vocês orem comigo, faça parte da oração agora. Bendito e soberano Deus,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esta vez, Senhor, nós estamos com os nossos olhos fechados para agradecermos primeiramente ao Senhor por todas as bênçãos, por todas as vitórias, por todos os livramentos, por todas as curas recebidas do Senhor, mas ainda nós estamos suplicando em favor uns dos outros, em favor dos enfermos, dos aflitos e oprimidos, que espíritos opressores, espíritos malignos que perturbam a vida de quem quer que seja, que perturbam as famílias, os lares, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, nós expulsamos todo mal, usamos a autoridade da Bíblia de Deus como ministro da palavra para expulsar os demônios. Saiam das vidas, afastem-se, saiam com suas enfermidades, com seus problemas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jovens, adolescentes, bebês, velhinhos, pais de família, mães, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos ao Senhor, Pai. E também, Senhor Deus, essas peças de roupa que foram trazidas para receberem a unção da cura divina, a unção através da revelação, da oração da fé. Senhor, abençoa, cura, liberta, dá vitória para a glória de Deus. Pai de misericórdia, o Senhor Jesus Cristo disse que tudo que nós pedirmos ao Senhor, em nome dele, o Senhor nos concederá. Então concede agora, Senhor, a bênção a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meu Pai. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus amados e preciosos irmãos, chegamos ao final do nosso programa de hoje e esperamos que, se Ele nos conceder a graça, nós possamos estar juntos novamente em nosso próximo programa. E agora fiquemos todos com Deus, na graça e na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus.